ouvintes que nos acompanham pelo canal da Igreja no Gama, sejam bem-vindos a mais um desfrute que teremos no dia de hoje. Hoje nós desfrutaremos de um livro que se chama Um Homem Segundo o Coração de Deus. No presente momento, vamos desfrutar do capítulo 26, que tem como título A Fome de 3 anos consecutivos. Logo ao abrir o livro, nós encontramos com um tema, um títulozinho chamado assim, A Sedição de Sebá. E a palavra sedição, ela diz se levantar contra uma autoridade estabelecida ou ir contra uma autoridade estabelecida. E essa foi a atitude de Sebá no livro de 2 Samuel, capítulo 20, versículo 1. Eu vou desfrutar um pouquinho com vocês aqui a parte B do versículo 1, que diz assim: Não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para as suas tendas, ó Israel. A atitude de Sebá foi de se levantar contra a autoridade estabelecida por Deus, que era Davi naquela época. Não somente isso, ele levou as outras tribos a também se rebelarem contra Davi. Ó Senhor Jesus! Continuando a leitura, para a gente seguir aqui a cronologia dos acontecimentos, no versículo 4, 2 Samuel, capítulo 20, versículo 4, nós vamos ler um pouquinho aqui, tá bom? Para poder ter compreensão sobre o que a gente está querendo desfrutar. Disse o rei a Amassa: Convoca-me dentro de 3 dias os homens de Judá e apressa-te aqui. Então Davi chamou Amassa para que ele tomasse a frente do exército e em 3 dias convocasse um grande número de pessoas no exército para que pudessem ir contra Sebá, porque Davi já sentia ele como uma ameaça. Findados os 3 dias, Davi viu que Amassa não tinha conseguido separar essa quantidade de pessoas, né? Na verdade, não conseguiu ajuntar uma quantidade boa de pessoas e, precipitadamente, Davi, deixou a Amassa de lado e chamou a Abissai, irmão de Joabe. E Abissai, no versículo 6, diz assim: Então disse Davi a Abissai: Mais mal agora nos fará Sebá, filho de Bicri, do que Absalão, pelo que toma o teu servo do teu senhor e persegue-o. Pelo que toma os servos do teu senhor e persegue-os, para que não ache para si cidades fortificadas e escape. Aí o versículo 7. Então o perseguiram os homens de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Esse ponto aqui é interessante. Então Abissai conseguiu juntar o povo e não somente isso, ele também uniu o povo, ouvindo o povo uma só direção. E quando ele conseguiu juntar, olha só que interessante. Então o perseguiram os homens de Joabe, os da guarda real e todos os valentes. Esses saíram de Jerusalém para perseguirem a Sebá, filho de Bicri. Então, essa atitude aí nós vamos tomar ela como algo positivo. Ele conseguir unir essas 3 forças e em um só objetivo. Continuando, diz assim, a parte negativa aqui, Amassa chateado porque Davi chamou a Abissai, foi com Joabe ter com Amassa e
Joabe levava uma espada escondida. Quando ele foi cumprimentar a Amasa, essa espada caiu. Ainda assim, Amasa não teve medo e ali o cumprimentou, porém Joabe puxou a espada e cortou a barriga de Amasa, onde o intestino veio a cair e ali mesmo Amasa morreu. Outra coisa interessante aqui é que que Absai, ele quis tomar a frente do exército de maneira negativa. Senhor Jesus, a forma que ele usou foi de violência. E aí ele enganou e matou. A ambição pelo poder, ela pode nos levar à morte. Ela pode nos levar a cometer ou a matar alguém. Então, primeiro princípio, né, que nós devemos tomar cuidado é com a ambição pelo poder. Segunda coisa interessante nessa leitura é a união das forças para lutar contra um só objetivo. Se nós reconhecermos a autoridade estabelecida por Deus diante de nós e usarmos isso para poder vencer ao nosso inimigo, o êxito será seguro, né? Haverá êxito em unir forças para poder lutar contra o inimigo de Deus. E em terceiro ponto vai aparecer aqui uma mulher. No versículo 16 diz assim: então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade. Eles chegaram até a cidade onde Seba estava escondido, e eram cidades fortificadas, né? Existiam muros ao redor da cidade. Eles formaram uma rampa que conseguiram chegar acima dos muros e começaram a destruir tudo. Eles queriam pegar Seba, né, para matá-lo. Porém apareceu uma mulher sábia e falou, vamos ler aqui, versículo 19, versículo 17, ela falou: és tu Joabe? Joabe estava com Absai, seu irmão. És tu Joabe? Eu sou. E ela disse: ouve as palavras da tua serva. Disse ele: ouço. Aí no versículo 19, eu sou uma das pacificadas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe de Israel? Por que, pois, devorarás a herança do Senhor? Então, a atitude deles ali, para poder encontrar a Seba, eles começaram a destruir tudo. Queriam porque queriam Seba, porém, eles estavam destruindo a cidade, estavam destruindo pessoas inocentes. Aí o outro ponto interessante aqui jamais envolva pessoas inocentes em problemas de outros. Ó Senhor Jesus! Nós devemos, nosso coração deve tremer. A versão King James, ela diz assim: por que deseja arruinar a herança do Senhor? Né? Que é o versículo 19 aí, 2 Samuel 20, 19. King James diz: por que desejas arruinar a herança do Senhor? Então aquela cidade ali, ela era algo bom para Deus. As pessoas daquela cidade eram pessoas pacificadoras. Porém, a atitude deles era a qualquer custo encontrar o objetivo deles e matar a Seba. Quer dizer, não importava as coisas que aconteciam ao redor. Mas, graças a Deus, houve nessa situação uma mulher sábia, onde trouxe
Joabe, Abissai, ao encontro dessa realidade. Ela expôs essa realidade para eles e eles caíram em si. Vixe, é verdade, não devemos fazer assim. Então a atitude dessa mulher falou: o que vocês querem? Nós queremos Sebá. Então fiquem aí, não passem para cá, eu vou jogar a cabeça dele pelos muros. E assim foi. Ela com os homens da cidade encontraram Sebá e jogaram a cabeça dele pelos muros. E aí agora a gente entra em outra porção, que é o título, né? Uma fome de 3 anos e meio. O versículo, capítulo 21 de 2 Samuel, deixa aí uma pergunta, né? Houve dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi, querendo saber o que estava acontecendo, ele se voltou ao Senhor. Quer dizer, não quis resolver as coisas na sua mente maravilhosa. Ele se voltou ao Senhor e perguntou: Senhor, o que está acontecendo? E aqui no versículo 1, capítulo 21, 2 Samuel, versículo 1, na parte B diz assim: a culpa de sangue sobre Saul. Lá na frente diz: e os filhos de Israel lhe tinham jurado poupar. Nós estamos entrando aqui em outro tema, que são os gibeonitas. É o caso dos gibeonitas, né? O povo de Israel entrou na terra de Canaã. Ali habitavam os gibeonitas, que eram os amorreus. Os filhos de Israel haviam feito um juramento de poupá-los. Porém, Saul, por zelo do seu povo, né, dos de Israel, de Judá, matou os gibeonitas. Aí, continuando, o versículo 3 diz assim: Davi, né, querendo apaziguar toda a situação, ele diz: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoais a herança do Senhor? Davi preocupado. Houve uma aliança, a aliança foi quebrada por Saul, e agora Davi queria saber por que as coisas estavam indo errado. Então Davi, querendo resolver, foi diante dos gibeonitas e perguntou: que é, pois, que quereis que eu vos faça? Porque haviam sobrado alguns gibeonitas ali, né? E o versículo 6, eles responderam para Davi e falavam: dos seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, diz o rei. E Davi falou: eu os darei. Eles falaram que queriam 7 homens, e Davi falou: eu os darei. E Davi falou, né? Porém Davi poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor. Quer dizer, havia outra aliança aqui, né, de Deus com Mefibosete, e Davi o poupou. Então, gostaria que os irmãos percebessem a importância dos juramentos, né, das promessas, das alianças que Deus fez com o homem. Jamais elas podem ser quebradas. E se quebradas, caem maldição sobre os homens. O versículo 9 diz assim: e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. E o versículo 10 começa com uma mulher aqui chamada Rispa, filha de Aiá. Essa mulher chamada Rispa, ela pegou um pano de saco, colocou os ossos dessas 7 pessoas dentro do saco, e esse saco ficava pendurado. Essa mulher protegia esse saco de manhã contra as feras e de noite, né,
contra qualquer coisa que poderia suceder. Ela protegeu. E lá no versículo 14 diz assim: enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara, tudo o que Davi ordenou. Depois disso, Deus se tornou favorável com a terra. Ó Senhor Jesus, irmãos, depois de tanta situação, depois de tanta dificuldade, quando cumprimos um mandamento, ou quando voltamos o coração de Deus para nós, um exemplo, se houver pecados não confessados, quando Jesus virá diante de nós, são esses pecados que Ele vai julgar. Mas aqueles pecados que já foram perdoados, irmãos, isso aí Deus já esqueceu, né? Então, nós precisamos ir diante de Deus para apaziguar a ira de Deus conosco. Nós somos os pecadores nessa terra, nós somos falhos nessa terra. E precisamos perceber a importância da vinda de Cristo, do derramamento do seu sangue aqui nessa terra. Quando nós pegarmos isso como algo precioso para nós e tivermos a atitude de confessar os nossos pecados, de nos lavar com o seu sangue precioso, nós tiraremos de nós o julgamento de Deus. Senhor Jesus, então essa é uma pequena porção do livro Um Homem Segundo o Coração de Deus. Espero que os irmãos possam desfrutar essa curta porção e pegar princípios, né? Primeiro princípio, não ir contra as autoridades estabelecidas por Deus. Segundo, unir forças para poder destruir o inimigo, né? Vamos tomar só o primeiro ponto ali, daquela situação de Joabe e Abissai, né? Não que compactuamos aqui com a atitude de Joabe, né? de matar para poder usurpar a direção do exército naquele momento, e a atitude da mulher sábia aqui. Ela falou: ei rapaz, o que está acontecendo? Nós somos de paz, nosso povo é de paz, cuidado, não faz isso. Então mostrou a Joabe e apaziguou, né, a ira de Deus com o homem. Graças a Deus, irmãos, por esta porção. Muito obrigado.